Boa tarde a todos. Damos início hoje à nossa 116ª reunião de estudo do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, de Max Rendel. É uma realização do Centro de Estudo da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. E hoje nós estudaremos o capítulo 17 do livro, que é Método para adquirir o conhecimento direto, exercício esotérico de contemplação. Para abrir a nossa reunião, nós faremos então a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Hoje, nós vamos falar um pouquinho do exercício esotérico de contemplação. E eu queria começar, fazendo uma volta aí nos estudos que a gente já teve. Então, começando que a gente sabe que o ser humano é um tríplice espírito. O que isso quer dizer mesmo? Nós somos espíritos virginais da onda de vida humana. Quando a gente se manifestou no grande dia de manifestação do nosso esquema de evolução, a gente foi feito de uma maneira tríplice, exatamente como o nosso Criador, Deus, que é tríplice, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, nós também somos um tríplice espírito. Nós estamos falando aqui do espírito divino, espírito de vida e espírito humano. A gente possui também uma mente, e é essa mente que governa o nosso tríplice corpo, que foi originado para que a gente pudesse obter experiências aqui na região química do mundo físico. O nosso grande desafio como aspirante espiritual é a gente aprender a planejar e controlar as nossas atividades diárias de modo que a gente possa extrair a maior quantidade de poder consciente, intelectual e emocional dos nossos corpos, ou seja, que todas as experiências que a gente vive aqui no nosso corpo denso, ela possa nos ajudar na espiritualização dos nossos veículos. Então, uma vez que os nossos veículos estão intimamente interrelacionados, quando a gente melhora o nosso corpo denso, as nossas ações, a gente melhora também os nossos espíritos, E vamos assim evoluindo. O nosso objetivo ao trabalhar com o nosso tríplice corpo é a espiritualização desse tríplice corpo por meio da construção, alimentação e desenvolvimento da tríplice alma, que é a alma emocional, a alma intelectual e a alma consciente. E para isso a gente utiliza, então, os nossos 3 veículos, que é o tríplice espírito. Nós falamos isso porque praticando os exercícios esotéricos que nos foram dados no conceito Rosa Cruz do Cosmos, a gente vai aprimorando as nossas experiências até que a gente tenha a capacidade de obter o conhecimento direto nos mundos espirituais. Esse é um método que vai permitir que a gente investigue por nós mesmos todos os fatos estudados anteriormente. Então, inclusive no conceito, Max Rendel fala, para a gente assim, não rejeitar nenhum conhecimento, para a gente estudar, evoluir, para que a gente possa investigar por nós mesmos todos os conhecimentos que a gente aprende nos livros. Então, vamos falar um pouquinho, quais são os exercícios, inclusive, que a gente já estudou até agora, e o exercício que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos falar um
um pouquinho de retrospecção. A retrospecção é um exercício diário que a gente faz ao se deitar e que tem como objetivo que a gente repasse todos os acontecimentos do nosso dia no sentido contrário, ou seja, da última coisa que aconteceu antes da gente deitar e que a gente vai repassando o nosso dia até a primeira ação nossa de quando a gente levantou, né? É importante que a gente pegue aqueles pontos, não é um exercício de memória, então que a gente pegue aqueles pontos que são importantes e que a gente examine esse acontecimento de uma forma a discernir, né? O que a gente fez de bom, o que foi bem, o que foi mal, o que não foi legal, quais foram as consequências desses exercícios para a gente fazendo a nossa reforma interior. Um outro exercício que a gente já aprendeu é o de concentração. Então, nós temos 2 exercícios de concentração. Um é a concentração matutina, né? E esses 2 exercícios, eles andam juntos, o da retrospecção e o da concentração matutina, que é o exercício quando a gente acorda, a gente concentra em um ponto de uma forma da gente voltar, né, dos mundos em que a gente estava, voltar para a região química e desta forma manter o nosso pensamento centrado aqui, né? E o exercício durante o dia, e esse exercício, a concentração, ela deve ser também feita durante o dia, como uma forma da gente ir educando o nosso pensamento a manter foco, porque a gente sabe que quando a gente está nos mundos espirituais, o tempo lá é diferente, a gravidade, tudo lá é diferente, então as coisas acontecem numa velocidade muito grande. E se a gente não tiver treinado a manter o foco, a gente não vai entender nada. Então, é um exercício que é importante a gente fazer, manter na mente a atenção plena, né? A meditação, onde a gente junta todo o conhecimento possível sobre um determinado assunto, tentando tirar o máximo de conhecimento da forma, né? O ideal é que a gente use o mesmo objeto que a gente usou para o nosso exercício de concentração, que a gente expanda e faça meditação em cima dele. O exercício de observação, então a gente passa muito ligado no nosso dia a dia, no piloto automático, e a gente acaba, às vezes, não se concentrando em tudo que está ao nosso redor, em tudo que está acontecendo. E a gente sabe que uma das formas da gente evoluir e aprender é através da observação, porque é uma forma que a gente pode observar bons comportamentos e aprender pelo amor, não sendo necessário a gente passar pela dor para o aprendizado. O exercício do discernimento, que é o exercício que permite a gente distinguir entre o que é essencial e supérfluo, ilusão e o que é realidade, o que é transitório, o que é bem e o que é mal. Então, a gente viu isso na reunião passada. E hoje nós vamos falar da contemplação, que é o estado onde a gente mantém um objeto diante da nossa visão mental e deixa que a alma desse objeto fale com a gente, né? E que ela abra figuradamente, ensinando tudo que se refere àquele objeto no seu aspecto vital. Para estarmos aptos para fazer o exercício esotérico de contemplação, a gente tem primeiro que saber fazer perfeitamente cada um dos exercícios esotéricos anteriores, que é o retrospecção, concentração, meditação, observação e discernimento. E na próxima reunião a gente vai falar de adoração,
que aí é um estado mais elevado de disciplina, por meio do qual a gente pode unir-se espiritualmente com a divindade ou fonte de todas as coisas. Então, é um estado realmente de adoração, porque a gente, neste momento, se une a Deus, a divindade, a criação, fazendo parte, né? Nós somos parte dessa criação, então é uma união. Então, vamos entender um pouquinho o que não é retrospecção. Então, como eu falei agora de pouco, não é um exercício de memória. E também não é para fixar o pensamento em ideais elevados. Eu devo passar o meu dia, os meus atos, não aquilo que eu gostaria de ter feito, mas aquilo que eu fiz, né? E me arrepender dos pontos onde eu errei e reconhecer aquilo que eu fiz de bom como uma forma de aprendizado e como uma forma de reter a quintessência dessa experiência. O que não é concentração? Concentração não é transe. Por isso que a gente fala que concentração se faz com atenção plena e ativa. Não é para estar no mundo de sonhos, mas é para a gente estar realmente pleno e ativo naquilo que a gente está mentalizando. A meditação não é também um exercício de memória, também não é, porque a gente vê, né, quando a gente vai estudar isso, que não seja pela Fraternidade Rosa Cruz, tem às vezes muitas confusões entre o exercício esotérico com S, que é o que a gente aprende, para os exercícios esotéricos com X, que são esses que a gente aprende muitas vezes em outras religiões, em outras ciências, né? Meditação não é um relaxamento e também não é transe, é se prender à visualização nítida de um objeto. Observação, não tem o propósito de julgar ou de criticar. Então, é muito importante que quando a gente observe o fato em si, a forma em si, sem ficar julgando se a pessoa fez certo ou errado. E eu passo aí, né, e que nós vamos ver pelo próprio discernimento, quando eu observo e depois vem o discernimento, para eu saber o que é bom para mim, o que eu quero para mim, o que eu preciso melhorar para mim de certo e errado, sem julgar na observação a outra pessoa se está certo ou não está errado. E é muito fácil, por uma questão aí dos nossos desejos inferiores, a gente cair na tentação de quando a gente observa, a gente julgar, né? Então, a gente julga a roupa, a gente julga o cabelo do outro, a gente julga o comportamento, e que não é esse o objetivo do exercício. O que não é discernimento? Discernimento também não são pensamentos de crítica e também não são só elogios. É para a gente fazer com o coração, nem só com o coração e nem só com a cabeça. Quando eu faço discernimento, eu vejo o fato, o dado e como aquilo afetou para mim e afetou no outro, né? Como uma forma de eu ir discernindo o bem e o mal, unindo mente e coração. Contemplação. Então, contemplação também não é exercício de memória, também não é transe, e eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, né, é que também não é estado de êxtase, né? Então, a pessoa acha que quando ela chegar na contemplação, ela vai estar no estado de êxtase, mas não é esse o objetivo da contemplação. A contemplação é para a gente conhecer as coisas desse mundo físico pelo seu lado, não da forma, mas pela alma de tudo que nós temos aqui.
E a adoração, que nós vamos ver na próxima reunião, que também não assim como a contemplação, também não é transe, também não é êxtase, também não é a exaltação, tá? Então, como e quando devem ser feitos cada um dos exercícios esotéricos? Bom, eu vi aqui, a retrospecção a gente sabe que é o único que é feito à noite, né? Igual você bem explicou, revendo os fatos, né? Na ordem de quando você se deitou até ao amanhecer, né? Revendo os fatos principais. É o único que é feito à noite. Aí vem a concentração da manhã também, né? Que a gente está voltando do mundo do desejo, né? A gente está vindo de lá, fica muito mais fácil. Então, naqueles minutinhos você se desligar, não abrir janela, não fazer nada e você em seguida já partir para esse exercício, né? E depois tem a outra concentração que é durante o dia, que tem que o objetivo em si dele, esse objeto em si não importa tanto, mas você tem que ter foco para fazer sobre o assunto, sobre um objeto, uma ideia, né? Já a meditação, ela é muito importante, é feito durante o dia também, e tem que ter um foco em seguir a história daquele objeto que você está investigando, que você está meditando. Tem que fazer com muito cuidado, muita delicadeza, né? É um exercício importantíssimo para fazer. Aí já o discernimento é feito também durante o dia, permite distinguir aquilo que é essencial daquilo que não tem importância, e você separa a realidade da ilusão. Já a contemplação, você precisa ter atingido um bom grau de desenvolvimento, ou você não vai conseguir fazer de forma alguma. Porque ali você vai ver unicamente a vida em atividade, como na meditação você viu sobre a forma, né? E seguiu tudo aquilo sobre aquele objeto que você estava meditando, investigando, aqui é diferente, você vai ver a vida em atividade. Então ali você compreende de fato, né? Na contemplação, o que realmente Deus, contempla Deus na vida, que tudo, né? Que ele compenetra tudo. Já no exercício de adoração, o aspirante se une à fonte de todas as coisas, ele alcança a maior estatura possível de realização de um ser humano, vai até chegar o tempo em que essa união vai se tornar permanente. Então, só recapitulando, a retrospecção deve ser feita à noite, antes de dormir, de uma forma que a gente fique deitado e relaxado. A concentração a gente tem de manhã e durante o dia. A meditação, a gente só deve começar a fazer a meditação depois da gente ter conseguido alcançar a eficiência no exercício de concentração. Uma boa recomendação, né, é fazer uma vez de manhã e uma vez à noite antes de deitar, e de preferência sempre na mesma hora, né, diariamente. A observação, que é durante o dia todo, para a gente sempre lembrar da atenção plena, para a gente lembrar de não estar no automático. O discernimento diariamente, e eu posso fazer em qualquer lugar, sozinho, no meio de uma multidão. Eu é que vou manter o discernimento e o meu foco nisto. A contemplação, eu só vou conseguir fazer depois de ter alcançado um alto grau de eficiência da concentração e da meditação. Aí também a ideia é fazer diariamente, com repetições sistemáticas, tá? E aqui tem uma coisa importante. Eu não consigo fazer a contemplação sem a ajuda de um mestre, né? De um ser superior, normalmente um iniciado de grau igual ou superior ao do estudante. E a adoração, que eu só consigo fazer depois de ter alcançado eficiência da contemplação, né? Também é diariamente e também é de forma sistemática, e também eu preciso da ajuda de um ser superior, de mesmo grau ou de grau superior ao do estudante.
Por que devem ser feitos? A retrospecção é para que a gente possa viver o nosso purgatório e até o primeiro céu aqui em vida. E com isso abreviar o nosso tempo pós-morte, tanto no purgatório quanto no primeiro céu. Então a gente vai aprendendo aqui a todas as lições que são reservadas para esta vida e até mesmo lições reservadas para vidas futuras. Então, quando a gente morre e a gente vai para o purgatório, a gente vai rever lá aqueles pontos onde a gente errou, onde a gente fez mal para outras pessoas e vai viver toda aquela dor que a gente causou no outro, né? E no primeiro céu nós vamos ver onde a gente acertou e o que a gente fez de bom. E toda esta essência vai conosco para o segundo céu, para o terceiro céu, e que vai fazer, né, com que a gente traia material das outras regiões e que a gente volte para uma outra vida, né, para confirmar o nosso aprendizado e para ter outras lições que dentro desta essência toda a gente viu que a gente não foi tão bem. Então, por isso que a gente diz, se a gente faz a retrospecção bem feita aqui, a gente aproveita esse nosso tempo lá, tá? Concentração, meditação, observação, discernimento, contemplação e adoração são exercícios que vão capacitar o estudante a compreender os ensinamentos Rosa-Cruzes com mais profundidade, para a gente assimilar com mais eficácia esses ensinamentos aqui encarnados e incorporá-lo nos nossos pensamentos, desejos, emoções, sentimentos. Olha só, palavras, atos, obras, ações. Então, a gente vai tendo um aprendizado e vai incorporando isso na nossa vida diária, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, aproveitar ao máximo da nossa vida terrena para o nosso processo de evolução. Tirar o máximo, porque a gente sabe que aqui no mundo físico é a nossa escola de aprendizagem para a evolução do espírito. Então, aqui é o nosso campo de aprendizado, né? A gente diz assim, se a gente estivesse na escola, é aqui que a gente vai fazer a nossa prova, né? Então, é aqui o nosso processo de aprendizado. Por isso, os exercícios esotéricos, eles não devem ser feitos automaticamente. Ele precisa ser um hábito e ser feito, lembra que a gente falou, mente e coração, que a gente tenha realmente um anseio espiritual de aprendizagem. Quando o estudante chega na fase de ser treinado como clarividente, até chegar o ponto ideal, que é ter a clarividência voluntária ou positiva. O que é mesmo a clarividência voluntária, gente? É quando a pessoa é dona da sua vontade. Ela vê quando quer, vai para os outros planos, vai e volta segundo a sua vontade. Muito bem, né? Então, ela tem o controle desta visão. Então, a gente fala que é um clarividente treinado, né? O fato de já estar fazendo os exercícios esotéricos vai ajudar neste controle, né? E da gente se tornar um clarividente voluntário. Sem a prática dos exercícios, a gente teria uma grande dificuldade de dar esse passo para a clarividência. E aí pode, inclusive, fazer com que o estudante desista de tentar. E o lema, né, os exercícios, a gente sempre diz que a gente precisa persistir, persistir e persistir.
Então, só dando uma recapitulada, a observação é o caminho que a gente tem de aprender pelo amor e não pela dor, pela observação dos atos alheios e refletindo sobre ele, não julgando os atos dos outros, né? A gente vai sendo guiado pela luz e vai fazendo esse aprendizado e ajuda a gente a adquirir a capacidade de funcionar conscientemente nos mundos suprafísicos. Então, eu preciso da observação para conseguir fazer o exercício de discernimento. Se eu não observo, como que eu vou discernir, né? Então, eu preciso da observação. A concentração, ela ajuda a gente a assumir o controle do nosso corpo de desejo, então ela ajuda a gente a ter o autodomínio, o autocontrole. É necessário para a gente alcançar o estágio de agir sobre os nossos veículos durante o sono. Então, a concentração que eu faço aqui, ela também me ajuda na experiência noturna nos outros mundos, tá? E é importante para que a gente consiga que os nossos centros de sentido, também chamado de centros sensoriais ou centros de percepção do nosso corpo de desejo, comecem a girar na direção dos ponteiros do relógio, né? Que é isso que dá a clarividência voluntária, tá? Então, concentrar é convergir o pensamento para um centro, para um ponto e aumentar aí toda a força do nosso pensamento. Muito bem. A meditação, ela nos ajuda a seguir a história dos objetos, a entender o que nós vemos aqui no mundo físico nos seus pormenores, conseguir observar tudo sobre a forma, então aprender tudo que nos é dado enquanto forma nesse mundo físico e também conseguir centrar o nosso pensamento, não deixando que a mente se afaste, né? E com isso a gente vai conseguir a união entre a nossa natureza superior e inferior. O discernimento, que é para conseguir criar bons hábitos, eu preciso discernir entre bem e mal. Aprender, então, essas lições de bem e mal. Um serviço prestado, a gente sabe que vale muito mais do que dar dinheiro numa doação. Então, eu começo a discernir isso, né? Como é também ajudar o outro. E aí, vamos para mais para entender um pouco mais esses exercícios, né? Então, o que é um exercício esotérico de retrospecção perfeito? É aquele onde, de fato, eu vivo o purgatório. Então, eu não penso só no que eu fiz de mal, mas eu sinto aquela dor, eu faço uma reforma íntima, porque a gente sabe que as lições vão sendo apresentadas para a gente, espirais dentro de espirais. E se eu começo a não aprender, as lições vão vindo cada vez mais, com mais forças e com mais dor para que a gente possa aprender, né? Quando eu aprendo aquela lição aprendida, ensino suspenso, né? Então, eu apago esse erro do meu átomo semente do corpo denso. E eu também vivo o primeiro céu, me gratificando aqui por tudo que eu fiz e que eu aprendi e que eu fiz de bem para o outro, para confirmar o bem que eu fiz no meu átomo semente do corpo denso. O exercício esotérico de concentração matutino perfeito é quando eu consigo reter o objeto de concentração sem desviar a minha atenção até o momento que eu desejar. E a gente sabe que não é fácil, porque a gente começa tendo uma dificuldade muito grande de conseguir reter um objeto a imagem, né, na nossa mente,
por segundos, né? Muito difícil. À medida que eu vou fazendo isso diariamente, rotineiramente, eu vou conseguir atingir o momento que eu consigo reter esse objeto pelo tempo que eu quiser, né? O exercício de meditação perfeito é quando eu consigo tirar o máximo de conhecimento, então, da forma, até o momento que eu consigo ordenar que o objeto desapareça e que ele fale comigo, né? Então, eu também tenho o controle desse objeto na minha mente. O observação perfeito é quando eu consigo ver e sentir o mínimo detalhe das coisas sem nenhum julgamento e aprender com isso. A gente viu em uma das reuniões passadas do filme Poder Além da Vida, né? Que o aprendiz diz para o mestre, né? Mas não está acontecendo nada nesse jardim. E aí ele põe a mão no ombro dele e aí ele observa o quanto de coisas estavam acontecendo, o quanto de movimento, o quanto de vida tinha naquele espaço. O exercício esotérico de discernimento perfeito é quando eu consigo escolher cada passo da minha vida obedecendo totalmente às leis de Deus. E olha, isso é um grande aprendizado, né? Eu consigo julgar o que é certo e errado pelas leis de Deus. E aí eu já tenho que ter incorporado isso. Então, esse é o caminho de evolução nosso, enquanto estudante da Fraternidade Rosa Cruz. A gente pode passar por estudante preliminar, regular, probacionista, discípulo, irmão leigo, adepto e irmão maior, né? A princípio, todos os estudantes são capazes de fazer todos os exercícios esotéricos, mas a sua eficiência e o resultado depende muito do grau em que a gente está neste caminho de preparação e iniciação da Rosa Cruz. Nesse caminho, né, a gente vai conseguindo chegar com alta eficiência. Então, assim, o estudante preliminar, ele normalmente consegue chegar com alta eficiência no exercício de observação. E ele vai sendo aqui cumulativo, tá, gente? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais domínio dos exercícios, né? E eu tô falando aqui com perfeição, tá? Tirando o máximo possível dos exercícios. Então, o estudante regular, ele já consegue fazer a observação e a concentração, tirando o máximo de eficiência, com perfeição desses exercícios. E também a retrospecção para o estudante regular, porque lembra que retrospecção e concentração caminham juntas. O probacionista, ele consegue chegar no exercício perfeito de meditação, o discípulo até o exercício de discernimento. E lembra, né, que para eu fazer o discernimento eu já tenho que ter o domínio da observação, concentração, retrospecção, meditação. Então a gente vai num grau crescente. O irmão leigo é o de contemplação, o adepto é o de adoração e este aprendizado é, então, cumulativo. Tem também muito da nossa personalidade. O nosso tema, ou o nosso horóscopo, ele fala muito da nossa eficiência. Tem signos nos nossos ascendentes que vão, ou em algumas casas, que vão facilitar ou dificultar mais. Mas o estudante no caminho da evolução, ele consegue se ele tiver persistência, né? Então, aqui eu já falei porque estava escrito aí do lado, tá? Então, vamos falar agora, né? E até o exercício de discernimento, então, a gente falou que é possível a gente fazer sozinho. E que a partir do contemplação e adoração, a gente precisa da ajuda de um mestre. O que é um mestre, né?
Então, mestre é um ser humano que alcançou alguma iniciação acima do estudante Rosa Cruz e que já sabe praticar cada um desses exercícios esotéricos com perfeição. Então, ele sabe praticar a contemplação e a adoração, e aí ele já pode nos ajudar nessa caminhada. O exercício esotérico de concentração, então, ele consiste em focar o pensamento num objeto. Então, é a forma como eu faço a imagem clara daquele objeto. E o de meditação, né, ele conta a história daquele objeto para mim. Então, a gente fala assim, vou pensar no fósforo. Então, eu vou pensar desde a madeira sendo plantada, colhida, passando pelo processo de transformação no fósforo, e depois eu vou ver esse fósforo queimando. Então, eu vou conseguindo obter toda a informação daquele processo. Esses dois exercícios mentais, ele relaciona muito a maneira onde eu vou conhecer as coisas com mais profundidade. E aí sim, eles é que vão levar ao exercício de contemplação, que é o estágio mental onde eu vou ver a alma das coisas, né? Não mais a forma física, a construção, mas eu começo a ver a vida de Deus, né? Dentro desta prática toda da transformação do material. Qual a diferença, então, na prática entre os exercícios esotéricos de concentração, meditação e contemplação? O que eu pude entender, não sei se é realmente toda a diferença, mas o que eu entendi de cada um desses três, tá? Porque a concentração essa durante o dia, você realmente faz a qualquer hora do dia, né? Um exercício que foi ensinado a fim de que o aspirante faça suas pesquisas e consiga, com o tempo, ser um mecanismo superconsciente para adquirir o conhecimento espiritual. Uhum. Já na meditação, como você bem explicou, a gente vai mais a fundo, né? Porque você está estudando todo o caminho do objeto seu de meditação, que você já concentrou também, você vai vendo a forma, né? Desde lá do comecinho. E esse exercício, por exemplo, a meditação, você só consegue fazer após ter praticado principalmente exercício esotérico de retrospecção, a concentração da manhã, a concentração do dia, observação e discernimento. Aí a contemplação, você falou que pode ser feito durante o dia ou à noite. O ideal é fazer nos dois, né? De manhã e à noite. Você vai repousar tranquilamente, pelo que eu entendi da lição, tanto num divã como numa cama. O importante é você estar bem tranquilo, né, relaxado, e você estar bem alerta também. Aí, com o tempo, a informação vai vir, porque para você fazer a contemplação, você já fez muito bem os outros anteriores, principalmente a meditação, que você seguiu todo o caminho do que você concentrou, né? Uhum. Então, a informação vai vir para você, mas você vai ter que ter já alcançado um certo grau de desenvolvimento espiritual. Muito Por bem. isso, a importância de ter feito muito bem os exercícios anteriores, porque aí você vai ver a forma em atividade, né? Muito bem, Vida em atividade, desculpa, a vida com a contemplação, você vê a vida, não a forma, né? Muito bem. Só vou reforçar no exercício de concentração que essa capacidade de reter o objeto na mente, né, também é o nosso controle da mente, porque lembra que a gente falou que quando a gente vai visitar os outros mundos no nosso processo e para a clarividência e para o nosso trabalho em outros mundos, a lei de tempo e espaço, tudo é diferente e a gente precisa ter este foco, né?
E a concentração também, às vezes a gente começa como só um borrão do objeto, a gente não consegue reter, só fica com aquela imagem não muito nítida. E a gente precisa ir treinando até o momento que a gente enxergue aquele objeto quase como que palpável, energizado mesmo, né? E os outros muito bem já falados aí pela Sueli. A contemplação é muito interessante porque é o momento onde a gente vai ver a vida, né? Então é a manifestação divina. No exercício de contemplação não é necessário esforço do pensamento ou da imaginação, porque a gente já treinou, já fez todo esse esforço na observação, na concentração, na meditação. Então é a hora que as coisas fluem naturalmente para a gente conseguir a informação desejada, né? A gente simplesmente mantém o objeto na nossa visão e a alma desse objeto fala conosco. E eu posso fazer isso repousando tranquilamente numa cama, não de modo negativo, mas sim completamente alerta, para que a gente alcance esse estágio de concentração, tá? E aí, então, a forma do objeto, ela desvanece e a gente passa a ver unicamente a vida em atividade. Então, é como se eu estivesse vendo, acho que até tem uma imagem aqui, né? Uma árvore, e nesta árvore eu começo a ver, né? Tudo que está dentro dela e a conexão disso tudo com o Cristo, né? Então eu começo a ver toda a vida que está ali dentro, tá? Então ele ensina tudo relativo à vida. Quando a gente alcança esse estágio, e a gente então falou, né? E eu vejo uma árvore na floresta, eu perco de vista a forma e eu começo a ver a vida, que neste caso é o próprio espírito grupo, né? E aí eu começo a ver a vida se alimentando, então eu vejo os diversos insetos, eu vejo os parasitas que estão nesse tronco, então eu não vejo mais o objeto estático, mas eu vejo a emanação de toda essa vida do mesmo espírito grupo. Quanto mais a gente sobe nos domínios do indivisível, menos a gente vai vendo forma separada e mais a gente vai vendo a forma una, a gente vai vendo Deus na vida, porque nós sabemos que nós somos também Deus em formação, nós somos chispas divinas, nós fomos criados da energia de Deus, né? Então, não há senão uma vida única dentro disso tudo. Então, por isso a frase, vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Então, imagina como essa imagem aí do lado, né? Eu vejo tudo em uma única vida, né? A vida de Deus, tá? Tudo, tanto o mineral, quanto a planta, quanto o animal, eu vejo tudo como manifestação de Deus, tá? Então, nesse momento, o ocultista compreende claramente que a vida universal flui em tudo que existe e fracassaria o conceito de fraternidade que se baseasse em outro princípio qualquer, como o da distinção de classe, de afinidade, de raça e de ofício. Por quê, né? Porque eu estou dizendo que a gente é um ser uno, né? Tudo foi criado pelo mesmo Deus. Então, a gente não teria essa separatividade e a gente viveria em respeito a tudo isso. Então, uma pergunta aqui, né? Por que a gente faz o exercício só relembrando de tudo que a gente já falou, exercício esotérico de contemplação? Para que a gente seja capaz de ver a vida, né? Que é a emanação da vida daquilo que você está focando, né? Muito bem. Reino animal, reino vegetal, reino mineral, tá? Porque a gente só vê hoje através da forma. A gente vê além
da forma, né? Que é a manifestação de Deus. E por isso, talvez, a gente ainda tenha tantos sentimentos de separatividade, de egoísmo, de julgamento, né? Porque a gente não consegue ver esta unidade, o respeito a tudo, né? Então a gente usa a contemplação para conseguir a informação desejada, sem nenhum esforço, né? Para conseguir que a alma do objeto fale com a gente, e é um dos 3 exercícios esotéricos que a gente realiza para fazer a união entre a nossa natureza superior, que é onde estão aí os desejos mais elevados, emoções, os sentimentos, e a natureza inferior, que é composta de emoções e sentimentos advindos das 3 regiões inferiores do mundo de desejo, que é onde estão os desejos, a impressionabilidade, as paixões e os desejos inferiores. Então, a hora que a gente faz a união, a gente vai se tornando pessoas cada vez mais evoluídas e com sentimentos mais puros, e aí vai aumentando tudo aquilo, né, que eu falo que Cristo veio para nos ensinar aí, e que a gente ainda não aprendeu, e que a gente tem muito para evoluir, que é o altruísmo, a fraternidade universal, a união com Deus. Quando o aspirante alcançou a plenitude na execução do exercício esotérico de contemplação, ele alcançou então o degrau mais alto já de conexão com Deus? O que vocês acham? Não. Ele está na contemplação ainda, né? Não chegou na adoração. Muito bem, né? O aspirante percebe que ele está, em verdade, contemplando a Deus na vida que penetra todas as coisas. Mas ele ainda tem que dar o passo, então, da adoração, como a Ângela comentou, pelo qual ele vai realmente se unir à fonte de todas as coisas, né? A mais alta meta que a gente possa conseguir enquanto ser humano no final, né, desse grande dia de manifestação. Então, nós estamos falando aqui do nosso processo de evolução, tá? O que vocês acham? Pode o ser humano alcançar a execução da contemplação sem uma ajuda? A gente falou isso várias vezes, né? Ele não consegue, né? Ele vai precisar da ajuda, então, de um mestre para fazer isso. Então, a minha pergunta é, como que a gente encontra esse mestre? O mestre que encontra a gente? É isso que eu ia dizer, não é ele que encontra a gente. A gente precisa se preparar para isso também, né? Por isso que você falou de todos os exercícios, cada passo que a gente tem que tomar na nossa vida espiritual, no caminho, para que a gente chegue até lá, né? Até a contemplação. Porque você, na adoração, quem já leu a adoração, que é um complemento muito bom desse exercício esotérico que você está falando lá, o Macendo fala que a gente não precisa procurá-los, mas a gente precisa se aperfeiçoar e continuar o nosso trabalho persistentemente, né? Igual sempre a gente fala, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas por quê? Porque você realmente você vai começar a atrair atenção a partir do momento que você faz muito bem todos os exercícios e você realmente é um aspirante com letra A maiúsculo, né? Você está se aperfeiçoando e fazendo o seu trabalho persistentemente. Muito bem, né? Se eu for falar no mundo material, às vezes a gente fala assim, nossa, fulano tem sorte, né? Tudo deu certo para ele por sorte, né? Não é por sorte, a gente sabe que normalmente as pessoas fizeram um investimento, um desenvolvimento e aproveitaram e estavam preparadas para aproveitar aquela oportunidade quando ela apareceu, né? Falando no mundo mundano. É a mesma coisa. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Agora, se o aspirante não estiver preparado,
ele não vai saber, primeiro o mestre não vai aparecer e ele não vai saber aproveitar as oportunidades do desenvolvimento. O aspirante nunca deve temer que vai faltar mestre, por isso o seu progresso vai demorar, né? Tudo que ele precisa é se concentrar no aqui e agora e começar a melhorar a si mesmo e ser persistente no caminho, porque desta forma ele vai purificando seus veículos, a sua luz interna vai brilhando e o mestre começa a enxergar isto, tá? Então, quero fazer aqui uma associação com a parábola das 10 virgens de Mateus 25, de 1 a 13. Então, eu vou ler a parábola, tá? Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, ou seja, imprudentes, irresponsáveis, e 5 delas eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E saíram todas ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós também. Ide antes aos que vendem e comprai, porque assim, né, se elas dessem, elas também ficariam sem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então essa é a parábola que faz a gente pensar que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas quando o mestre aparece, a gente tem que estar vigiando. Então, as virgens nécias são aquelas que gastam mal a sua força vital sagrada, por meio do prazer sensual, mundano, né? Não é só a mulher, né? Mas é o ser humano. Então, ele não possui a luz interior para receber o noivo quando ele chega. Em outras palavras, não são dignas de receber a vida do Cristo interno. O número 10, no sentido de 10 virgens, tem a ver com o número do homem e da mulher trabalhando juntos, enquanto percorrem a trilha do discipulado. O número 5, que tem a ver aí, né, só 5 tinham azeites, é o número dos sentidos físicos e também da atividade mediante a qual as lamparinas internas se mantêm acesa. Então, dessa vida, né, da prática dos exercícios, da vida reta, da gente procurar com o discernimento ir melhorando o nosso comportamento, ir melhorando, tudo que a gente melhora também no nosso corpo físico, vai melhorando no tríplice espírito. Então, a parábola das 10 virgens é uma antiga declaração muito anterior à literatura bíblica, que ela nos remete, né, que diz: aprenda a calcular corretamente para ter azeite para a sua lamparina. Ou seja, enquanto o ser humano estiver submetido à sedução dos 5 sentidos, ao pensamento egoísta, à questão de satisfação do seu desejo no aqui e agora, ele será incapaz de descobrir
o verdadeiro propósito e significado da vida. Quando a gente começa a ter pensamentos mais elevados, acessar material mais da região superior do mundo de desejo, e a gente vai purificando aí todos os nossos corpos e o espírito no processo de evolução, aí então a gente consegue se converter na estrela de 5 pontas e compreender o real significado do eu sou a luz do mundo, porque daí a luz acende interiormente, né? Eu não preciso mais da luz externa. Ainda na parábola das 10 virgens, tem aí a questão do azeite perdido pelas 5 virgens, que tem a ver com a perda da força criadora. Então, olhando essa imagem, a gente sabe, né, que para construir a nossa laringe, para a gente ter a fala e todo esse processo nosso de evolução, ele faz com que a gente vá exercitando e consiga mandar a nossa força sexual criadora para cima, né? Para os órgãos da laringe, para os órgãos de conhecimento. Então, a gente vai fazendo com que isso tudo alcance a cabeça e ilumine os 2 órgãos espirituais situados nela, que é a glândula pineal e o corpo pituitário, e que ele que vai fazer com que essa luz se resplandeça e que o mestre enxergue esse nosso brilho interior, né? Então, é a gente mesmo que faz acender a nossa própria lamparina. E aí sim estar preparado neste caminho para os ensinamentos maiores. Então, muito bem dito por vocês, não é a gente que encontra o mestre. É o mestre que aparece para a gente quando a gente estiver pronto. Regiane, deixa eu complementar uma coisa interessante que você falou, importantíssima, que é justamente esse caso do mestre aparecer quando a gente está pronto. Quando é que a gente está pronto? Como você bem disse, a primeira coisa para estar pronto é a gente ter a consciência, e isso ter a consciência que eu digo assim, ter a firme disposição de saber que o objetivo nosso aqui é funcionar conscientemente na região etérica do mundo físico, né? E não funcionar conscientemente na região química do mundo físico, que nós já fazemos desde a segunda fase da época Atlante, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que, quando você fala sobre isso, a pessoa fala, não, mas eu tenho que conseguir a realização aqui, a felicidade eu tenho que alcançar aqui, nessa vida. Eu nasci para ser feliz, aqui, né? Aí você fala, bom, tudo bem, se você não está numa escola de preparação para iniciação como a Rosa Cruz, não tem problema nenhum. Se você não está, você pega o negócio. Mas se você está, você tem o dever, não é nem direito, é dever, de focar, de apontar para a região etérica do mundo físico. E nesse sentido está exatamente o que você falou aí, né? Não se apegar às coisas materiais, não colocar toda a sua energia e realização, e aí quando você coloca a realização, você coloca desânimo se você não consegue se realizar, né? Na região química do mundo físico. Daí a razão da depressão, a razão da tristeza, do desânimo, até do suicídio de muita gente, entendeu? Porque fica focando aqui, né? Você está numa escola de preparação, você não pode focar, não tem como você focar aqui e estar numa escola de fato, querendo, como você disse, bem falou, né? Desenvolvendo espiritualmente e atraindo a atenção do mestre, né? E o mais legal, outra coisa bacana que você falou, é o seguinte: o mestre aparece quando o discípulo está pronto para começar. O discípulo ainda não começou, ele não começou ainda a funcionar na região etérica do mundo físico. Ele está preparado para começar a funcionar, ou seja, assim, ele está centralizado, se esforçando o máximo para fazer todos os exercícios esotéricos que você falou, logicamente não a contemplação, mas todos os outros antes, né?
se aplicando, e só ele sabe o quanto dói, o quanto é sofrido, o quanto é difícil, mas está lá persistindo, tal, está tentando. Quer dizer, toda essa sinceridade dele atrai a atenção do mestre, entendeu? Né? Ele está pronto mas ele não precisa procurar e dizer, pô, mestre, eu estou aqui, cadê você, onde você está, etc. Tal. Não é por aí, né? É fazendo a parte dele. E a parte dele começa, como você bem disse, né? Não focando na região química, mas dizendo o seguinte, olha, a minha vida é na região etérica, foi isso que o Cristo disse lá na Bíblia, né? E aí a parábola das 10 virgens cai como uma luva nesse sentido, né? Faz a gente pensar bastante. Então, o purificar os veículos, ele nos beneficia, né? Porque com essa questão justamente da gente conseguir brilhar nos mundos internos, o que não poderá deixar de atrair, então, a atenção dos irmãos e irmãs que possuem iniciações maiores. Então, é o nosso esforço em purificar a nós mesmos, né? E tendo adquirido, olha que bonito, o direito de ser ajudado, porque o nosso livre-arbítrio é respeitado o tempo todo. Então, o mestre não vai ajudar se a gente não quiser, se a gente não tiver se esforçado e se a gente já não tiver no estágio de purificação e de acender a luz interna adequada, tá? Então, só para a gente entender, né, que a luz primeiro ela começa a brilhar e só depois é que ela vai refletir nos veículos, tá? Então, primeiro ela brilha e é o que o Carlos falou, é também um começo, vamos dizer assim, né, um novo começo de aprendizado. A gente chegou no estágio e aí a gente vai começar o nosso aprendizagem num outro estágio, tá? Então, a outra pergunta, nós devemos então buscar um mestre? Porque a gente sabe que tem muitas escolas, tem muitas, inclusive às vezes religiões, onde as pessoas nos ensinam a buscar um mestre para nos ajudar, né? E no nosso caso, não, né? Não no sentido de ir buscar esse mestre do jeito que a gente conhece, um instrutor, mas a gente está falando desta busca através do nosso brilho. E aí sim, né? Se a gente buscar, a gente vai encontrar, né? Nós estamos falando que é uma busca neste mundo que a gente consegue brilhar mesmo nas trevas, porque a gente já não precisa mais da luz externa, de gurus, de ajuda externa, e sim a gente acende a nossa luz espiritual, a nossa luz interna, e o mestre vai aí nos ajudar nesta progressão. Regiane, é isso que é formar o corpo-alma? Isso é formar o corpo-alma. Isso também tem muito a ver com o santo grau, né? Que a gente vai, o nosso grande objetivo é a gente estar num estágio de purificação como a planta, né? Que ela recebe o alimento pelo caule e ela tem uma pureza, né? E esse alimento sobe. Então, nós temos que atingir um estágio de pureza que permita a gente elevar toda esta força sexual que a gente tem, desta forma, né? Então, a força sexual criadora, ela vai, então, acender a luz, tem a ver com ela acender pela espinha dorsal e iluminar a glândula pineal e o corpo pituitário. E aí nós já estamos falando num grau de pureza muito maior, né? Regiane, eu fiquei com uma pequena dúvida. Vamos aproveitar. Quando a gente fala nos exercícios de contemplação e meditação, a gente precisa de uma ajuda para fazê-lo, né? O de contemplação e adoração. Isso mesmo, adoração. Isso mesmo. E passou assim vagamente e fiquei nessa dúvida.
Se eu entendi, essa ajuda pode vir de um irmão que esteja assim, um grau à frente. Por exemplo, nós probacionistas podemos ser ajudados, por exemplo, por um discípulo? A pessoa, desde que esse discípulo esteja empenhado e já tenha aprendido e tenha chegado num grau de perfeição daquele exercício que ele vai ensinar, tá? Perfeito, obrigada. Em quanto tempo se manifestam os resultados de um exercício esotérico, pessoal? Quanto tempo? Nós vamos levar quanto? 10 anos, 20 anos, 5 anos, 1 ano? O que vocês acham? A meu ver, é assim, tudo depende do grau de evolução de cada um de nós, né? Ou seja, como que você tem sido, assim, nos seus exercícios e na sua vida diária corretamente, né? E como você tem feito brilhantemente, principalmente a retrospecção e a concentração da manhã. Porque cada um de nós é um indivíduo único, né? Então, a gente tem que fazer todos eles sozinho. O tempo que vai levar, eu acho que depende da aplicação de cada um. E, às vezes, tem gente que em pouco tempo ele dá uma crescida assim, espiritual muito grande. E outros levam 1 ano, 6 meses, 1 ano, depois outro uma vida inteira, outros não vão nem conseguir nessa vida. Então depende de cada um é diferente por ser indivíduos diferentes, cada um é único, né? Muito bem, Su. Exatamente isso. Varia de pessoa para pessoa, varia da aplicação, varia do nível evolutivo de cada um, né? Então, a gente sabe que a gente não tem a nossa evolução só neste dia de manifestação, nesta vida. Nós temos várias outras vidas onde a gente foi evoluindo. Então, tudo isso conta no nosso tempo para ter esses resultados. Então, nós temos aí toda essa questão que a gente falou, que a gente não está aprendendo só nesta vida. Agora, o que é muito importante no exercício esotérico é porque a gente vai aprender a fazer tudo isso em segurança, com ajuda e quando a gente quiser, né? Com o controle da nossa vontade, para não acontecer essas questões do medo, da gente não saber como voltar, né? Enfim. Com certeza. Todo esse cuidado. Então, a gente não deve se preocupar com o progresso rápido, até porque, pessoal, a gente não sabe em que grau de evolução a gente está, a gente não sabe em que grau de pureza a gente já evoluiu, né? A gente não sabe. Lógico que à medida que eu vou crescendo espiritualmente, eu vou tendo uma noção do quanto eu já... porque hoje, por exemplo, quando a gente olha para coisas que a gente fez ou defendeu no nosso passado, tem coisas que a gente fala, isso eu não faria, né? Hoje eu não faria isso, porque a gente está no processo de espiral dentro de espiral e no processo de aprendizagem e de evolução. Mas a gente não tem que estar preocupado com isso. A nossa preocupação é que as coisas vão acontecer no momento e na hora que for o momento certo, a hora certa, tá? O Regiane, independente de acontecer ou não acontecer, ainda bem que nós começamos nessa vida, né? Começamos, se Deus quiser, já em outras, né, não, Luiz? Tudo bem. No pior dos casos, ainda bem que começamos nessa vida, né? Exatamente. Para prestar atenção nessas coisas. Então, o resultado de cada esforço que a gente coloca vai determinar a qualidade de irmão leigo, irmão leiga que a gente vai ser no futuro, né? Então, não adianta eu dizer assim, vou dar um exemplo, eu sou estudante regular, eu sou probacionista, mas que qualidade de estudante eu sou, né? Eu tenho qualidades diferentes de um para um, estágios diferentes de evolução, o mesmo quando a gente atingiu o estágio aí de irmão leigo, tá? Então, para a gente refletir, se agora a gente almeja fazer um trabalho positivo
e a gente escolhe o caminho mais fácil, como é que a gente pode ser firme quando chegarem as provas, né? Então, tem uma frase que diz alguma coisa como assim, né? Não se forma bons marinheiros em mar calmo, acho que é isso, ou algo parecido com isso, né? Eu trabalhei muito com pessoal jovem e a gente dizia assim, né? Não é ter conhecimento, o conhecimento que eu adquiro no livro, no Google, mas o que me dá resistência é o quanto eu consegui agir e colocar aquele conhecimento em prática em situações difíceis, em situações onde eu passei por dificuldades e eu fui provado. Idem para a nossa vida espiritual. O que dá musculatura é o quanto eu enfrentei as provas que me vieram, o quanto eu consegui não fugir, não desistir, não desanimar, o quanto eu caí e levantei, né? E eu acho muito lindo, porque um dos nossos hinos, ele diz, né? Se caíres pelas provas, dar-te-emos forças novas para em ti a luz se restaurar, né? Então, assim, o cair não significa que eu não estou tentando, o cair significa que eu não consegui dessa vez e vou conseguir na próxima. Então, eu acho que isso é muito bonito de se ver, né? Então, por que o tempo difere de pessoa para pessoa? Eu já vou responder, porque a sua até já ajudou, né? Alguns levam dias, alguns levam meses, alguns levam anos, porém está lá, os resultados estão lá. E mesmo que eu não enxergue, gente, a persistência vai fazendo eu evoluir, mesmo que seja pequenos passos, mas ele vai acontecendo diariamente, né? Então, persistir no dia a dia me ajuda. Outra coisa, tenha paciência. Eu posso atingir nesta ou numa vida futura, mas a paciência e a fidelidade é que vai fazer com que eu cresça. E a partir daí, então, eu consigo fazer desperto ou dormindo, através do que muitas pessoas chamam de vida e morte, eu começo a ter uma consciência num grau superior e a minha consciência ela não é interrompida, tá? E eu começo, então, a ver que todo o meu aprendizado, todo o aprendizado que eu tenho aqui, né, ele vai comigo, e ele vai me beneficiar e beneficiar todas as minhas condições em outras vidas e no futuro, tá? E, consequentemente, ele tem que ser usado em benefício da humanidade. Não esqueçam nunca daquela frase, né? A quem muito é dado, muito é exigido. Então, se eu adquirir conhecimento, conseguir fazer a prática e não usar para benefício dos outros, eu usar em benefício próprio por razões egoístas, consequentemente eu vou perdendo isso, né? Então, eu preciso lembrar que a minha evolução está não só em aprender, mas está na forma como eu vou usar o conhecimento todo que eu adquiro. Então, só para fechar, o que é o exercício esotérico de contemplação? Alguém quer dar um resumo? Quer fazer ou vocês querem que eu passe? Eu gostaria, pelo que eu estudei... Então, vamos lá. Eu vi assim, que é um exercício onde não é necessário esforço de pensamento ou de imaginação, como você pôs num dos slides anteriores, né? Para você conseguir a eficiência desejada, né? Uhum. A gente precisa, então, manter o objeto ante a nossa visão mental e deixar que a alma dele nos fale, né? É um exercício importantíssimo, mas, como já foi falado nas apresentações anteriores, né? Um exercício vai puxando o outro. Isso você fez muito bem feito nos seus primeiros... quando você falou de cada um deles, você fez que realmente um puxa o outro, né?
Você não faz esse exercício esotérico de contemplação se você não fizer muito bem o de meditação. E para de meditação você tem que ter feito muito bem os anteriores e manter todos os dias muito bem feitos, o de retrospecção e a concentração da manhã. Lógico que um vai puxando o outro depois, né? Que foi falado muito bem sobre observação, discernimento, né? A concentração durante o dia. Então, um puxa o outro, mas esse aí de concentração é importantíssimo, né? Então, ele realmente não requer esforço, assim, de pensamento ou imaginação, mas para você chegar num nível desse, você tem que saber ter feito muito bem os anteriores, principalmente a meditação, que seguiu todo o objeto, né? Toda a forma. Então, resumindo, é isso mesmo, é o objeto onde eu vou, é o exercício onde eu vou conhecer o aspecto vital dos objetos, né? Ele permite entrar em contato direto com Deus e ter a certeza de que a gente vive e se move e tem o nosso ser em Deus, né? Unir-se a Ele e a toda a sua criação. Então, veja aqui que é um exercício esotérico com S, e que ele diferencia muito da contemplação com o exercício esotérico com X, pregado aí em outras ciências, em religiões cristãs e até em religiões não cristãs, tá? Importante no exercício esotérico de contemplação é que alguma vez eu pego o objeto e trato de ver nele a obra de Deus. Eu fico em casa às vezes e sozinho eu fico quieto e assim eu percebo o desenvolver-se do plano divino. Eu posso obter um sublime e belo êxtase ao ver abrir-se uma rosa, né? Então, eu não estou mais só enxergando a rosa, mas eu estou vendo esta vida, este movimento. Quando a gente alcança o estágio do exercício esotérico de contemplação, vocês acham que a gente conseguiu, então, unir coração e mente? Entendendo o coração como a questão da emoção e a mente como a questão da razão, da lógica. Olha, eu pus assim, com certeza, porque se a gente está, desde o começo, a gente já aprendeu que nós estamos aqui, desde a interpretação da capa do conceito, na primeira reunião, nós estamos vendo que a gente está buscando equilíbrio entre cabeça e coração. Então, quando chegamos à perfeição nesse exercício maravilhoso aí de contemplação, muito bem explanado, né? A gente, tudo que existe é manifestação de Deus. Isso fornece, com certeza, a base para a fraternidade que inclui tudo, né? A gente sabe, igual você falou, em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Então, eu acredito que aí a gente fechou, a gente vai ter união, né? Muito bem. Então, é nesse momento que a gente tem exatamente o que fala, o que a Sueli falou, que é o que mostra a nossa capa do conceito, que é a reconciliação do coração e da mente. A expectativa é que a gente tenha e que todo mundo que está neste mundo, né, consiga fazer isso. Alguns vão fazer antes, alguns vão demorar um pouco mais, e nós sabemos que enquanto estudante ocultista da fraternidade, a gente quer acelerar esse processo. Não é acelerar no sentido... Bom, até porque se não fizer com qualidade, nós não vamos atingir mesmo, né? Mas e poder ajudar outros irmãs e irmãos no mesmo caminho, né? Então, que nós não mais vamos compreender as coisas pela razão. E sim, isso que é legal, a gente vai sentir esta união com Deus, né? Então, através do exercício de contemplação, acontece uma apreensão quase que intuitiva da verdade das coisas. Então, a gente tem aí o contemplador, o alvo da contemplação, e os dois se tornam um só, né? Cada vez mais unificados com Deus, tá? E essa unificação, ela se dá, então, pela vida una, porque todos nós somos frutos de Deus.
Quando a gente alcançar o mérito de poder realizar o exercício esotérico de contemplação, a gente vai perceber que estamos, na verdade, contemplando Deus na vida e na vida que permeia todas as coisas. Então, olha só, a gente não vai mais ter essa distinção de gosto, não gosto, a distinção de que é meu, não é meu, a gente não tem mais essa posse, né? A gente está falando de um outro estágio de elevação. A gente vai não só compreender, como sentir Deus em tudo, que é a força geradora que tudo impregna de vida e de ação criadora. Então, a gente sabe que a gente é um universo em miniatura e que essa grandeza vai permitir-nos encontrar tudo, absolutamente tudo em nós mesmos. Então, por isso que a gente fala que a gente é um Deus em criação também. Nós também vamos chegar no estágio de Deus de poder criar. Então, a gente vai passar por um processo, hoje nós somos miniatura desse Deus e ainda muito impotente, mas nós vamos chegar lá, né? Então, se a gente se encontra desgostoso ou a vida com algumas infelicidades, a gente tem que entender também que a culpa também é nossa, no sentido de que a gente faz escolhas, né? Que a gente também cria desgraças para a gente. Por isso, a revolta é um ato contrário a todas as leis naturais. O que a gente tem que investir, aí fica a fala do Carlos, né? A gente tem que aprender a investir menos na região química, menos no material e mais na região etérica, mais no nosso caminho para a criação futura. Tá? Então, assim a gente fecha, né, o capítulo 17, estudando hoje o método para adquirir o conhecimento direto com o exercício esotérico de contemplação, e nós fechamos a nossa reunião com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade, e que as rosas floresçam em vossa cruz.